Olá, meus queridos alunos, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nós vamos reiniciar os nossos assuntos, ok? Então, nosso primeiro assunto de hoje, nós vamos abordar a Revolução Socialista Russa, de 1917. Mas, desde já, eu gostaria que vocês pesquisassem outras fontes, né? E fossem fazer as anotações sobre esse assunto, sabendo que esse é o nosso assunto de sequência, ok? E ao longo das aulas que nós teremos mais para frente, nós vamos trabalhar sobre a Revolução Russa. Então, vou fazer uma pequena introdução, alguns tópicos do qual eu fiz, para que vocês pudessem ter noção do que nós vamos trabalhar. E, em sequência, vocês podem usar outras fontes também, ok? Então, vamos lá. A primeira parte que nós vamos falar é sobre a Revolução Socialista Russa, de 1917, quando aconteceu ela, né? E pode ser chamada também de Revolução Vermelha. O que é a Rússia? Né? O que nós vamos falar sobre esse país? Nós vamos falar sobre primeiro quem é esse país, para depois nós falarmos o que aconteceu no decorrer desse assunto, que foi realmente a Revolução Russa, ok? Então, primeiro, a Rússia é um país imenso, com 175 milhões de habitantes, possui várias nacionalidades. Por que isso acontece? Porque a Rússia ela está dividida entre a Europa e a Ásia. Okay? Então é um país imenso, é um país grande, territorial, né? Uma população realmente muito enriquecedora, tem uma tradição muito grande, e como elas são limitadas, como ela é desenvolvida, o que é a Rússia ao longo da história dela, ok? Então, veja só um dos critérios que a Rússia tem, que eu coloquei para vocês. É os critérios tradicionais, certo? Corporativos e burocráticos. Essa é a primeira parte do que nós vamos falar na Rússia. Nós vamos trabalhar cada questão dessas daqui, para depois a gente entrar afinco, né, vamos dizer assim, na verdade, sobre o assunto bem desenvolvido, do que realmente ela é. Não, mas para a gente saber sobre a Revolução Russa, a gente tem que conhecer um pouco o que ela é. O território, a população, né, o regime, né, a forma de governo. A gente sabe que ela era uma monarquia oriental autocrática, né, que nesta época era justamente por César ou Czar, que é chamado chefe de Estado, ok? Então, nesse período. Então, eu vou ler um trechinho para vocês do livro mesmo do que nós temos, ok? Um pouquinho falando sobre a revolução que abalou o mundo. Veja só, a revolução que abalou o mundo. Então, é muito significativo, né? Tem muita história para ser falada, tem muita coisa para ser aprendido a respeito disso. E do que isso influenciou ao longo da nossa história, né? Qual foi a participação da Rússia em vários conflitos que nós tivemos, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos também a Revolução de 1929 e é tudo. Então, em vários acontecimentos da nossa história, a Rússia, ela esteve sempre presente na história. Então, é muito bom falar sobre esse assunto. É um assunto enriquecedor que nunca vai sair dos livros de história, certo? E vocês realmente precisam dar uma estudada e procurar muito. É muito interessante a forma de governo, tudo o que aconteceu nesse período dessa revolução, porque a Revolução Russa aconteceu, que é um dos objetivos principais, a gente saber o que aconteceu, o que foi essa revolução. No início eu estou trazendo para vocês apenas esses tópicos, para a gente conhecer a identificação, né? Isso se chama identificar, né? Então vamos lá. A Revolução Russa, pelas mudanças que provocou em todo o mundo, pode ser considerada como um dos acontecimentos políticos mais importantes da história. Isso aconteceu no século XX. Pela primeira vez, um partido político marxista ou marxista, né, como a gente, depende de como vocês queiram falar, conseguiu tomar e manter o poder, criando um governo, regime político e uma nova sociedade. Então, veja só. A partir de 1917, foi quando tudo aconteceu, toda a política mundial mudou, certo? Por que mudou? Como também ficou conhecida como Revolução Vermelha, foi considerada nos países capitalistas uma grande ameaça. Os partidos comunistas surgiram em vários países, geralmente de uma cisão dos partidos socialistas existentes. Despertou um grande interesse pelas obras do revolucionário russo, principalmente de Lenin Trotsky. Em 1917, teve início no antigo Império Russo a construção de um novo Estado, removendo rápida e violentamente tudo o que representava o Estado, a sociedade anterior. Então,
Se falar de Revolução Russa, se fala de política, se fala de socialismo, se fala de império, fala de chefe de Estado. Então, leiam, leiam mais, procurem ler, vejam o que é. Eu não falei tudo, né? Isso só é uma parte, não sei se vocês entenderam. O importante é que vocês leiam mais, o assunto é este. Eu quero realmente que vocês façam a leitura, releiam, façam suas anotações e como eu disse para vocês, nas próximas aulas é muito interessante que a gente se reúne e cada um vai falar e questionar sobre o que foi essa revolução. Então, o pouco que eu li para vocês, o que eu expliquei agora, é para vocês terem um pouquinho de noção do que foi a Revolução Russa, ou Revolução Vermelha, né, como as pessoas falam muito, e o que foi esse império, né? Um império russo de grande potência e que envolveu muitos chefes de Estado, ok? Obrigado a vocês, espero que a gente se encontre nas próximas aulas e eu possa explicar melhor para vocês, tá certo? Boa tarde e um abraço.